Quantos aqui amam a palavra de Deus e querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. O tema da mensagem desta noite é fé interdependente. Eu quero recapitular com vocês essa ministração, porque ela é de suma importância para o futuro da igreja, para a caminhada de um cristão nesta posição, nesse papel de igreja na terra. E Paulo aqui, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo número 2, ele diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Repita comigo bem forte: o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essa palavra. Você pode glorificá-lo por esta palavra. Aleluia! Amados, para milagres pessoais, para experiências pessoais, para crescimento pessoal, eu preciso de uma fé pessoal. Para a minha salvação individual, eu preciso de uma fé pessoal. Basta eu crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, que eu sou salvo. Eu não preciso de mais pessoas ou de outros indivíduos para que eu seja salvo, porque a obra de Cristo na cruz, e eu crendo nela, mediante arrependimento de pecados para a santificação em Jesus, é suficiente para a minha salvação, porque eu sou salvo por meio da graça de Jesus. Então basta você crer. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas para fazermos a obra de Deus, para vivermos uma vida de fé nesta terra como igreja, precisamos de uma fé interdependente. O que é isto? Uma vida em comunidade, de exercício da comunhão e do serviço cristão, onde nós servimos uns aos outros, então nós exercemos a fé coletiva, onde nós cremos juntos, onde nós desenvolvemos o evangelho, a graça, e somos aperfeiçoados em Cristo e na fé juntos. Deus usando um para edificar o outro. Deus usando um para aperfeiçoar o outro. A palavra de Deus deixa claro que após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, Ele ordenou à igreja para que pregue o evangelho. Mas não simplesmente pregar o evangelho, cada um para um lado, e viverem dispersos. Não, Ele enviou de 2 em 2, e Ele determinou que eles se ajuntassem, que eles se reunissem. Prova disso é que até o dia do Pentecoste, eles estavam reunidos em um mesmo lugar, em um lugar chamado cenáculo, que era uma forma de terraço sobre uma casa, como se fosse um templo como este, e eles ali estavam em clamor, em oração. Em Lucas 24:49, Jesus disse: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E lá em Atos capítulo 1, versículo 15, Atos capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que eram em torno de 120 irmãos e irmãs, 120 pessoas reunidas lá em Atos, aguardando o revestimento de poder. Depois disso, a igreja começou a crescer, tanto que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, ele afirma que em dado momento já havia um grupo de mais de 500 pessoas que se congregavam frequentemente, que se reuniam frequentemente. Então, nós percebemos que a igreja, ela é igreja quando ela exerce a fé coletiva, quando ela desenvolve e pratica a fé interdependente. Eu gostaria de chamar a atenção a você para alguns princípios que a Escritura nos mostra quanto a isto. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 2, você conhece, decora essa passagem, no versículo 18, que a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Logo a gente associa esse texto frequentemente ao casamento, mas esse texto nos mostra algo maior, porque quando Deus faz para Adão uma disjuntora, Ele está pensando em que ele tenha companhia, Ele está querendo que ele tenha família. Logo, ele pensa que este homem viva também em sociedade, em comunidade. Tanto que em Gênesis 1:26, houve uma ordenança para este casal, que eles crescessem e se multiplicassem.
E esse crescimento, essa multiplicação, não era para que eles ficassem dispersos, simplesmente espalhados pela terra, mas é para que eles formassem famílias e que eles vivessem em comunhão, em comunidade, em convivência com outros iguais a eles. Então, Gênesis 2,18, ao dizer que não é bom que esteja só, está nos trazendo um princípio que Deus quer que vivamos em relacionamento. Então, pense comigo, reflita comigo. Deus te criou para viver em relacionamento. Primeiro nível de relacionamento que Ele criou para que você tenha é com Ele. Tanto que em Gênesis 3 a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus vinha ao homem, se revelava, se manifestava e falava com o homem. Então o homem tinha livre acesso a Deus, conversava, interagia com Deus. Então a comunhão com Deus, a comunhão com o Criador, estar na presença dEle. Esse é o primeiro relacionamento para o qual Deus nos criou. Mas depois, Deus percebeu que o homem sozinho não era tão abençoado, não era tão feliz, não era tão bem-sucedido, não era o ideal. Então Deus lhe faz uma adjuntora, uma companheira, mas Deus não está pensando só na mulher, no seu par sexual ou na esposa companheira, mas pensando em formar família, em estabelecer uma comunidade de pessoas que glorificasse o nome dele. Tanto que lá em Malaquias 2, quando fala que Deus tinha espírito de sobra, Ele poderia ter feito vários homens e várias mulheres. O texto diz que Ele queria uma descendência santa. Isto fala de um povo que o adora, que o serve, que o glorifica. Então, Deus nos criou para vivermos em relacionamento. E depois do relacionamento com Deus, depois do nosso relacionamento conjugal e familiar, existe um nível de relacionamento que Deus nos criou, que é o relacionamento de fé, que é a comunhão cristã. E aí entra essa questão da fé interdependente, da fé coletiva, de sermos igreja, de nos reunirmos como igreja. Tanto que lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o escritor aos Hebreus, ele orienta quanto ao cuidado, para que nós não deixemos de congregar, para que nós façamos esforço para estarmos reunidos como irmãos. Por quê? Porque se deixarmos esse costume, nós vamos rompendo laços, nós vamos enfraquecendo os nossos valores espirituais, nós vamos perdendo a vida de Deus em nós. E aí vamos nos desfriando. E os princípios, os valores, a fé, que são fatores essenciais para a vida cristã nesta terra, vão morrendo no nosso coração. Quando nós nos congregamos, nós desenvolvemos a comunhão, nós somos aperfeiçoados, nós somos edificados, nós somos alinhados pela vontade do Espírito de Deus para a nossa vida. Nós temos a revelação do propósito de Deus para nós, nós cumprimos o nosso chamado, nós desenvolvemos o nosso ministério para o qual o Senhor nos estabeleceu e chamou para exercermos. Amém? Lá em Atos 2, versículo 46, a Bíblia mostra a igreja primitiva, que é a nossa principal referência de igreja, desenvolvendo a fé coletiva. Eles não oravam simplesmente em casa, no secreto, como diz lá Mateus capítulo 6. Não, eles não oravam apenas no quarto, sozinhos. Não, eles também se reuniam no templo. Eles também se reuniam nas casas. Eles se congregavam, tanto para partir o pão, tanto para comer, quanto para beber, tanto quanto para orar, tanto quanto para desenvolver a comunhão e o ministério diante dos irmãos e diante da igreja. E estes irmãos, lá de Atos capítulo 2, versículo 46, eles se congregavam frequentemente, eles se congregavam assiduamente, para quê? Para se aquecerem, para se fortalecerem, para se ajudarem mutuamente na fé, para crescerem em edificação. Mas quando eu não congrego, eu vou ficando sozinho, eu vou ficando isolado, eu corro o risco do enfraquecimento e da perda da comunhão. O interessante é que, por exemplo, quando Jesus celebra a ceia, você vê que ele está em particular com seus discípulos, com os íntimos, com os próximos, com aqueles que já tinham pleno discernimento do seu corpo, do que ele era, da sua obra. E ele tem esse tempo de comunhão íntima com eles, próxima com eles, por quê? Porque eles eram a sua congregação, eles eram seus discípulos reais, porque discípulo anda ao lado do mestre, se reúne, se congrega com o seu mestre. Agora, milagres, prodígios, maravilhas, ele operou diante das multidões, nos desertos, nas montanhas, nos mares. Ele manifestou a sua glória de várias formas, mas a comunhão,
O partir do pão, da ceia, foi um ato de comunhão íntima, ou seja, foi com aqueles que já faziam parte da sua comunhão pessoal, da sua intimidade. E isto é exatamente o que a igreja faz. A igreja se congrega, a igreja se reúne, a igreja anda nessa comunhão. Por quê? Porque ela discerne o corpo de Cristo, ela entende que ela é parte desse corpo. Você entende isso, amém? No livro de Salmo, o Salmo de número 133, versículo 1 a 3, é conhecidíssimo. O salmista diz que é bom, é suave, é agradável, é maravilhoso, que os irmãos vivam em união. E ele diz que isso é como óleo precioso que desce da barba de Arão e que escorre sobre os seus vestidos. Mas ele termina dizendo no versículo 3, e para mim é o texto que mais esclarece esse salmo de número 133, ele diz, porque ali, diga comigo bem alto, ali fala de um lugar. Espera aí, se está falando de um lugar, então quer dizer que quando pessoas se reúnem em algum lugar em comunhão, quem está entendendo a palavra, diga amém. O Senhor ordena bênção ali. Não é só eu ter uma comunhão com você por WhatsApp. Não é só eu ser o teu seguidor no Instagram. Eu ser o teu admirador de rede social. Não, não. É comunhão. A gente se reúne. A gente se ajunta. A gente se congrega. A gente tem tempo de mesa. A gente tem tempo de diálogo. A gente tem tempo de risada. A gente tem tempo de cântico, de adoração, de louvor e de oração juntos. Ali se refere a um local de comunhão. Ele diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então há um lugar de comunhão pré-estabelecido por Deus. Que lugar é esse? É um lugar de ajuntamento. Seja em casa, na família, em torno da mesa, quando a família se une na presença de Deus e com os filhos e os pais, o cônjuge. Ou a casa de adoração, o templo que a igreja se congrega. Você está me entendendo? Ali o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Então perceba a importância que Deus dá para o exercício da fé coletiva, a fé interdependente. O que é fé interdependente, pastor? É o entendimento que eu não dependo de você para ser salvo, porque eu sou salvo em Jesus Cristo, mas eu dependo de você para desenvolver a salvação, para aperfeiçoar a salvação, para crescer na graça, para desenvolver o meu ministério, para cumprir o meu chamado. Quem está entendendo? Você está entendendo, amém? Porque muitas vezes eu quero viver a fé pessoal, eu quero congregar só no meu quarto, eu quero orar só no meu quarto, eu quero ter a minha comunhão pessoal com Deus. E eu esqueço que a minha comunhão vertical é revelada na minha comunhão horizontal, em como eu me relaciono com pessoas, com irmãos, com liderados, com líderes, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com a minha família. Conforme eu revelo esta comunhão aqui, nesse nível de relacionamento, eu demonstro a comunhão que eu estou exercendo entre eu e o meu Deus. Tanto que a Escritura Sagrada é clara ao dizer que se alguém diz que ama a Deus que não vê, mas não demonstra, declara, revela, pratica amor para com o seu semelhante que vê, ele disse, olha, há um engano aí, há um equívoco aí, não há verdade, esse amor aí não procede. Você está me entendendo? Há muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus, mas odeiam as pessoas, não suportam os outros, não conseguem desenvolver comunhão, estar em congregação, andar com um semelhante. E escute o que eu vou te dizer aqui, semelhante, diga assim comigo bem forte, semelhante. Ou seja, alguém que tem os mesmos defeitos que você, as mesmas falhas que você, os mesmos pecados que você, e talvez você vai dizer, não pastor, eu não faço o que fulano faz. Talvez você faz até mais ou pior do que ele faz. Quando a Bíblia fala semelhante, é no aspecto de que todos são pecadores, todos são falhos, todos são imperfeitos, mas todos estão debaixo de uma mesma graça. O mesmo pecado que nos iguala também é submetido à mesma graça que também nos iguala. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa conviver com o seu semelhante. Para quê? Para aperfeiçoar o evangelho que foi plantado no seu coração. Você está me entendendo? Amém? É fácil eu ser crente longe dos infiéis. É fácil eu ser santo longe dos pecadores. Mas quanto mais eu me aproximo de alguém imperfeito, mais eu posso conduzi-lo ao aperfeiçoamento, se Cristo estiver na minha vida. Eu jamais vou mudar aquilo que eu evito.
se eu tentar evitar aquilo que, de alguma forma, eu talvez tenha dificuldade de lidar, eu não vou conseguir contribuir em nada para a sua mudança. Se uma vez em Cristo Jesus eu me tornei nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, eu posso andar em novidade de vida, eu posso ser luz do mundo e sal nessa terra e gerar transformação por onde Deus me colocar, por onde Ele me levar. Você crê nisso? Amém? Então, em nome de Jesus, entenda, meu amado. Estamos vivendo um tempo em que a ideologia do desigrejado está em alta, em que as pessoas dizem, você não precisa congregar, você não precisa de pastor, você não precisa de igreja, em que as pessoas dizem assim, você é a igreja, né? E aí olham para o templo e dizem assim, isso não é igreja. Qual é a novidade? Não tem novidade nenhuma. Realmente, esse prédio não é igreja. A igreja somos nós. Agora, eu sozinho não sou a igreja. Eu sozinho apenas sou um membro do corpo, ou um membro da igreja. Mas a igreja, ela se dá, ela acontece pelo ajuntamento, quando ela se congrega. Eu já disse aqui, vou repetir, me perdoe se vocês estiverem cansados de ouvir, mas se você tirar um membro do corpo e deixá-lo ausente, fora do corpo por muito tempo, ele seca, apodrece, ele morre, ele perde vida, ele perde articulação, ele deixa de ser o que é, não tem utilidade. Mas se ele estiver ligado ao corpo, ele é muito útil. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12, no versículo 14, no versículo 20, e depois do 20 ao 24, ele fala um pouco sobre isso. Eu vou pedir para colocar para que a gente leia. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, primeiro o versículo 12. Coloque para mim, por favor, para que a gente possa ler e compartilhar desse entendimento. Olha o que Paulo está falando. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste é um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém? Preste atenção, olha bem o texto. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Então entenda, nós somos um só corpo, somados, é a somatória de muitos membros. Você entende isso? Amém? Agora, olha o versículo de número 14, depois a gente vai para o 20 e depois o 22 ao 24. Porque também o corpo não é um só membro. Se eu sou um membro do corpo, quando eu sozinho quero dizer que sou corpo, eu não sou. Se eu sou o braço, eu sou só o braço. Eu sou o corpo quando eu estou ligado no corpo, entenderam? Amém? Braço esquerdo e braço direito, separados do corpo, fora do corpo, são apenas o braço esquerdo e o braço direito. Então você não é a igreja quando você anda sozinho. Você pode estar fazendo a sua vida cristã, eu posso estar fazendo a minha vida cristã querendo viver sozinho, isoladamente, mas não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos igreja quando nós nos ajuntamos, quando nós formamos o corpo. Quando eu sou apenas o braço, eu sou o braço, mas ligado ao corpo, juntado ao corpo, eu me torno parte, aí sim, do corpo. Então ele diz, um só membro não é o corpo, ok? Mas o corpo é quando todos os membros estão juntos, quando eles estão todos unidos. Agora veja o versículo de número 20, por favor. Olha o que ele diz. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Amém? Então nós temos membros espalhados pelo mundo todo, mas a igreja é uma só. Não são as denominações, mas sim o organismo espiritual que a igreja é. E aí, querido, quando essas igrejas elas se congregam, elas se reúnem, elas formam o corpo de Cristo. Então quando nós nos congregamos, nós nos ligamos, nós nos tornamos esse corpo vivo, esse organismo vivo de Cristo Jesus na terra. Amém? Agora, por favor, no versículo de número 24, por gentileza. E depois nós vamos ler o 26 e o 27. Olha o 24, diz assim: porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Do que ele está falando? Ele está falando daqueles que se acham insignificantes no corpo. Pessoas que pensam que são desnecessárias na igreja, indignas na igreja, ou inúteis na igreja. Ele está dizendo, não, o Senhor vê em você e o Senhor te estabeleceu na igreja e no corpo de Cristo para honra. E há sim grande necessidade.
Não tem alguém que pode dizer assim, eu não sou necessário no corpo, eu não sou necessário na igreja, eu não preciso congregar, eu não tenho importância nenhuma. Não, você tem sim. Há um propósito de Deus por meio da tua vida. Há algo que o Senhor tem através de você. Você pode se imaginar desnecessário. Por isso que Paulo, nesse texto, ele fala, a orelha falar que não é do corpo, o pé falar que não é do corpo, ou quem sabe o nariz falar que não é do corpo. Ele está dizendo, não, você é do corpo. E o que pode parecer menos honroso, você pode não gostar de uma parte do seu corpo, mas é parte do seu corpo. Entende? Amém? Você pode não gostar de alguém dentro da igreja. Você pode não gostar do que alguém faz na igreja, mas ele é membro. Ele é membro do seu corpo, da sua igreja, da igreja que você é. Você pode não simpatizar com ciclano ou bertano, mas você não tem como evitar o fato de que nós estamos ligados e somos igreja. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Agora veja o versículo 26 e 27. Nós somos esse corpo em desenvolvimento, em aperfeiçoamento. Presta atenção no que ele diz. De maneira que, se um membro padece, se alguém erra, se alguém peca, se alguém cai, se alguém sofre uma luta, se alguém passa por uma enfermidade, se alguém passa por um fracasso, todos os membros padecem com ele. Não se engane. Não se engane. Quando alguém é ferido, pode parecer que está tudo bem. Ah, isso não atinge a igreja, isso não atinge o outro, atinge a todos nós. Perceba quando acontece um escândalo, por exemplo, somos incluídos nele. Não temos nada a ver. Aconteceu lá do outro lado do Brasil e do mundo, alguém já vai e coloca o nosso nome junto. E às vezes a gente fica indignado, ofendido. Mas não há o porquê ficar indignado. É membro do nosso corpo. É um membro do nosso corpo que errou, que tropeçou, que caiu, que fracassou. É parte de nós. Você está entendendo? Porque você é parte de mim. E quando você errar, eu sou afetado também. E quando eu errar, você é afetado também. Porém, presta atenção. O texto não fala só do lado negativo. O texto também fala do lado positivo. E se um membro do corpo é honrado, diga comigo bem forte, honrado. Presta atenção. Todos os membros se regozijam com ele. Posso ouvir um amém? Então, quando um irmão está vencendo, quando um irmão está dando certo, quando um irmão está crescendo, quando um irmão está ministrando poderosamente na unção, quando um irmão está avançando na fé, quando um irmão está sendo vitorioso, quando um irmão está edificado, fortalecido, isto alegra a todos. Isto honra a toda a igreja. Nós vimos aqui hoje, né, uma citação específica sobre a ministração da Julinha, que está começando no Ministério Calel, já tinha tido uma participação aqui outro dia. E por quê? E aí houve a citação da irmã Jaqueline, que não está mais com a gente, mas e por quê? Porque um membro do corpo está sendo honrado, um membro do corpo está sendo edificado, um membro do corpo está crescendo, um membro do corpo está sendo aperfeiçoado e todo o corpo junto está se alegrando, jubilando e celebrando junto. Amém, irmão? Isto é corpo, isto é ser igreja, isto é resultado do estar congregando. Aí eu te faço uma pergunta: se os pais da Júlia não estivessem congregando, trazendo ela à igreja, servindo na igreja, mesmo com todas as imperfeições ou falhas ou limitações que a igreja tem e há dentro dela, será que ela estaria aqui ministrando? Será que nós estaríamos regozijando? Talvez nós estaríamos padecendo, chorando, porque talvez ela não estaria aqui. Vocês entendem isso? Amém? Daí a importância de nós pais congregarmos, trazermos nossos filhos à igreja, desde pequenos, criá-los no evangelho. Daí a importância de nós, você jovem, você adolescente, você homem, você mulher, congregar. Por quê? Porque você desenvolve na congregação o seu ministério, você aperfeiçoa o seu chamado. É ali que você cresce, é ali que você potencializa, é ali que você avança. Mas quando eu estou distante do corpo, eu estou fora do corpo, qual é o risco que eu corro? A morte espiritual. Por quê? O membro fora do corpo para de correr sangue. Ele está desligado das articulações, das juntas. Então, ele vai apodrecer, ele vai morrer, vai perder a vida. E aí ele deixa de ser útil, porque ele entra em decomposição. Deus não tem isto como um propósito para a igreja. Daí a importância da fé interdependente. Eu depender de você, você depender de mim para o exercício da vida cristã em comunidade. Eu cuidar de você, você cuidar de mim. Eu servir você e você servir a mim. Nós corroborarmos um para o crescimento do outro. Eu me preocupar com você e você se preocupar comigo. E não simplesmente nós entrarmos na igreja e sairmos da igreja como se não existisse mais ninguém. Como se nós viéssemos ao templo apenas para satisfazer a nossa necessidade. Lembra do paralítico no tanque de Betesda? Que ficou lá
mais de 38 anos, ou aproximadamente, ou precisamente 38 anos, e quando Jesus perguntou para ele se queria ficar são, ele disse o quê? Não tem ninguém que me joga na água quando a água é agitada. E olha que há muitas crenças, especulações em torno disso, nós não estamos aqui para discutir isso, mas a constatação é que ele estava num lugar que ninguém estava se importando com ele. É como você entrar e sair dentro de uma igreja e não ser cumprimentado. É como você frequentar cultos, estar num lugar e não desenvolver laços, não ter comunhão com ninguém. É impossível conhecermos intimamente a todos. É impraticável nós conseguirmos ter o mesmo nível de intimidade, comunhão e amizade com todos. Mas é necessário que onde nós estamos ou estivermos, nós precisamos desenvolver essa comunhão, praticar esse vínculo cristão, porque isto é exercício da fé coletiva, onde eu sou aperfeiçoado em você, e você é aperfeiçoado em mim, e nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Então entenda, vou repetir, para viver milagres pessoais, experiências pessoais com o Senhor Jesus, para a salvação individual, eu preciso apenas da minha fé em Jesus Cristo e crer nele. Mas para o exercício do ministério, para ser igreja, para viver uma vida cristã eficaz, eu preciso de fé interdependente. Eu preciso admitir, sim, eu preciso do Bruno, eu preciso da Deise, eu preciso da Márcia, eu preciso do Valdir, eu preciso da Nívia, eu preciso da Jéssica, eu preciso do Negão, eu preciso do Miraldo, eu preciso da Cleide. Quem está entendendo a palavra aí, diga amém. Eu preciso de você, você precisa de mim. Aí virou corinho, nós precisamos de Cristo até o fim, amém? Se eu não entender isso, eu não sou igreja. Eu frequento uma igreja, mas eu não sou igreja. Eu preciso ser igreja. E há muitas pessoas frequentando igreja. Tem pastor que frequenta igreja e não é igreja. Porque ele faz uso do altar para exercer, satisfazer o seu ego, para pregar, para falar aquilo que ele pensa, idealiza e vê sobre o evangelho, mas ele não é igreja. Porque ele não tem comunhão com a igreja, ele não se envolve com a igreja, ele não tem vínculo com a igreja. É a famosa necessidade de cheiro de ovelha. E ovelha tem que ter cheiro de pastor também. Amém? O pessoal fala assim, pastor tem que ter cheiro de ovelha, mas a ovelha também tem que ter cheiro de pastor. Porque senão não funciona, irmão. Você está entendendo a palavra? Senão nós não somos igreja. E é muito importante nós guardarmos isso no nosso coração. A fé interdependente, ela nos coloca juntos no mesmo propósito. Ela nos leva a termos um mesmo amor, um mesmo ânimo, e sentirmos uma mesma coisa, como Paulo ensinou em Filipenses capítulo 2, versículo 2. O nosso propósito é glorificar ao Pai, o nosso propósito é servir uns aos outros, o nosso propósito é nos curarmos, o nosso propósito é levarmos uns aos outros ao aperfeiçoamento e à maturidade cristã. Eu quero ler com você o texto de Juízes, capítulo 18, versículo 7. E esse texto ele me provoca uma grande preocupação, porque ele me apresenta alguns desafios e alguns aprendizados, e eu tenho poucos minutos para compartilhar sobre eles. Esse texto mostra uma situação específica e muito preocupante. Olha o que diz o texto, vamos ver? Diz assim, olha, e vieram e viram que o povo que havia no meio daquela cidade estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado, e nem havia autoridade alguma do reino que por alguma coisa os constrangesse. E também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Diga assim comigo, não tinham relação com ninguém. Primeira coisa que me preocupa quanto ao povo desta pequena cidade, que foram tomadas, que foram dominadas, que se tornaram presas fáceis para aqueles que queriam tomar a cidade, dominar a cidade, é que eles, segundo o texto, estavam seguros. O que quer dizer isso? Isso fala de uma autoconfiança demasiada que eles tinham. Eles tinham um sentimento de que nada os atingiriam. Então eles estavam muito confiados em si mesmos, que nenhum dano poderia chegar até eles. Eles então se descuidaram do estado de vigilância. Nós estamos aqui num lugar tranquilo, seguro, sossegado, nada vai nos atingir, nada vai nos afetar. Então, por eles estarem se sentindo assim seguros naquela cultura, naquele hábito, naquele modo de vida, lamentavelmente eles se tornaram presas fáceis. Quando eu penso que eu estou seguro andando sozinho, quando eu penso que eu estou seguro, que está tudo bem não ter comunhão com ninguém, não congregar, não servir, não desenvolver e praticar a fé coletiva, não estar debaixo de uma liderança espiritual, escute isso,
Tem gente que faz mau uso da palavra cobertura espiritual. Tem gente que faz mau uso do ensino de autoridade espiritual. Sim, tem gente que faz para controlar, para manipular, para querer dominar você. E a Bíblia diz que o pastoreio não deve ser por domínio, mas ele tem que ser espontâneo. Amém? Agora, entenda que é um princípio bíblico. Nós não podemos fugir a isso. Só que, muitas vezes, eu acho que está tudo bem. Aí eu começo a andar errado, eu começo a tomar atitudes erradas, eu começo a ter escolhas erradas. Quem vai chegar em mim e dizer assim, ei, faz assim não, não anda assim, ei, você está desanimando aqui, você está enfraquecendo ali. Quem vai me advertir? Quem vai me estimular? Quem vai me motivar? Quem vai me corrigir? Quem vai me avivar, me animar no momento de fraqueza? É bíblico. Jesus mandou os discípulos irem sozinhos? Sim ou não? Ele mandou de 2 em 2. Amém, gente? Entendem? Por quê? Porque se um desanimar, o outro anima. Se um cair, o outro levanta. Se um fraquejar, o outro o fortalece. Não é o princípio que está lá em Eclesiastes? É melhor serem 2 do que 1, porque se um sofreu ataque, o outro o defende. É princípio bíblico. Mas muitas vezes eu me acomodo num modelo de vida, num costume, numa prática, numa situação. Eu ouvi de uma pessoa, essa semana, ela me disse, eu me afastei da igreja. E já faz tanto tempo que eu não vou, que eu me acomodei a isso. E hoje, quando eu vou, eu me sinto mal. Eu me sinto desconfortável. Por quê? Porque agora ela é um corpo estranho naquele corpo. Ela ficou tanto tempo fora do corpo, que agora ela não consegue se inserir de novo. Ela deixou de fazer parte do corpo. Isso é perigoso, irmãos. Porque eu começo a me achar seguro assim, eu acho que está bem. Tanto faz se eu for ao culto, tanto faz se eu congregar, tanto faz se eu cear, tanto faz se eu dizimar, tanto faz se eu ofertar, tanto faz se eu servir. E isso é perigoso. Esta cidade se tornou presa fácil por estarem seguros demais num hábito, numa cultura, numa prática que na realidade possibilitou um grande ataque e a destruição deles. Olha a sequência do texto. Eu não posso baixar a guarda. Nem Jesus baixou a guarda. Lá em Marcos 14:38, mostra que nem Jesus deixava de vigiar. E sempre chamava os seus discípulos à vigilância. Agora, na sequência do texto de Juízes 18:7, diz que eles viviam conforme o costume dos sidônios. Quem eram os sidônios, pastor Itamar Vicentini? Era um povo muito voltado para o materialismo. É um povo que vivia do comércio de madeiras, algumas madeiras especiais, tapetes e outras exclusividades da época. Então eles viviam se espelhando, eles modelavam um povo que era materialista. Eles andavam segundo o costume dos sidônios, suas culturas, seus usos, os seus costumes, e eles estavam acomodados a essa prática. Eles se espelhavam nesse povo. Então é um povo que vivia com a cultura dos sidônios, e eles estavam focados apenas nas suas práticas, assim como os sidônios. Então, se aplicaram aquele sentimento de superioridade, nós somos, eu sou. E normalmente, quando a gente tem esse sentimento de superioridade, a gente para de ouvir as pessoas, a gente não ouve mais líderes, a gente não ouve mais a escritura, a gente não ouve mais aos pais, a gente não ouve mais ao cônjuge, e a gente para de ouvir até o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente começa a ser autossuficiente. Eu tenho condições financeiras, eu não preciso de cesta básica de igreja. Mas quem diz que igreja existe para dar cesta básica? Hã? Eu tenho a minha família, eu não preciso da comunhão com ninguém da igreja. Eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de líder. Eu tenho a revelação, eu não preciso de ninguém pregar para mim. Isso é perigoso, porque a gente adota uma ideia, uma ideologia, um comportamento de um determinado grupo que pensa dessa forma, e a gente começa a modelar eles. O nosso modelo é Jesus, amém? O nosso modelo é a palavra, e Jesus instituiu a igreja, e nós somos a igreja, amém, meus irmãos? Deixa os sidônios viver segundo o costume deles, que os sidônios sejam sidônios. Nós não somos sidônios, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós somos salvos, nós somos redimidos, lavados no sangue do Cordeiro, nós somos a igreja de Cristo. Nós temos o nosso costume, nós temos a nossa cultura, e o nosso costume, a nossa cultura, é o costume e a cultura do reino de Deus, amém? Então eu não vou me espelhar num povo que não conhece a palavra. Eu não vou ter como referência quem não teme a Deus. Eu não vou seguir o exemplo de quem não tem a mesma fé. Eu preciso ter cuidado, porque quando alguém começa a se achar autossuficiente, aquele sentimento de superioridade, é aí que começa a queda e o fracasso. Veja a sequência. A sequência diz que eles também eram um povo quieto. Pastor, algum problema de eu ser quieto?
Não necessariamente, desde que não seja nesse traço, nesse aspecto. Porque aqui fala de personalidade. Fala de um povo que era muito retraído e fechado apenas em seu próprio meio. Isso fala de ser muito introspectivo, de ser uma pessoa muito isolada. Sabe aquela timidez extrema? Sabe aquela dificuldade de estabelecer relacionamento? Eu fico muito no meu canto, não falo com ninguém, não estabeleço aliança com ninguém, não faço amizade com ninguém. Então é uma pessoa retraída ao extremo. Você não tem que ser aquela pessoa que onde chega, né? Cheguei. Não precisa disso tudo. Mas você precisa pelo menos ter acesso às pessoas e as pessoas terem acesso a você. Então, esse povo era um povo tão quieto, tão na deles, tão isolado, tão retraído, tão fechado, apenas no seu próprio meio, no seu próprio ciclo. Eles eram tão introspectivos que quando eles foram atacados, quando eles foram surpreendidos, eles foram dominados facilmente. Eles se tornaram, eu vou repetir, presas fáceis. Quando eu não pratico, eu não exerço a fé interdependente, quando eu acho que eu não preciso de ninguém, eu me torno uma presa fácil, porque ovelha desgarrada é fácil o lobo devorar. Diga para quem está do seu lado, ovelha desgarrada é presa fácil. Então você precisa congregar, você precisa fazer parte de uma igreja, você precisa ter um pastor, você precisa exercer seu ministério, você precisa pastorear. O que é pastorear? Cuidar de gente, servir na sua igreja. Pastor, mas o pastor é o senhor. Sim, eu sou o pastor, eu sou o pastor sênior. Eu vou prestar contas a Deus das almas, das vidas que Ele colocou sobre a minha responsabilidade pastoral. Mas aqui está cheio de pastores. Pessoas que me ajudam a cuidar de outros. Pessoas que me auxiliam no cuidado dessas pessoas. E você é uma delas. Desde lá do departamento infantil aqui ao louvor. Desde a diaconia à cozinha. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Mas cuidado, porque às vezes a minha personalidade tão quieta, tão isolada, tão fechada, tão introspectiva, pode me tornar presa fácil, porque ninguém consegue se aproximar de mim, ninguém consegue ter laços comigo, ninguém consegue ter elo comigo. E aí essa falta de aliança, essa falta de amizade, essa falta de comunhão me enfraquece. Mas a aliança, a amizade, a comunhão me fortalece. Posso ouvir um amém? A sequência do texto de Juízes, capítulo 18, versículo 7, diz o quê? Que eles também eram um povo confiado. Fala bem forte comigo, confiado. Eles estavam seguros, conforme o costume dos sidônios, e era um povo quieto. Mas além de quieto, ele era um povo confiado. Aqui, confiado, já fala de outro aspecto. Aqui fala de acomodação ideológica. É aquela pessoa que não reconhece a necessidade de progresso. É aquela pessoa que não admite a necessidade de mudança, de renovação, de avanço. É aquela pessoa que diz assim, o que eu já sei é suficiente. O que eu já faço é suficiente. Ou seja, ela não reconhece a necessidade do que está lá em Oséias. Se eu não me engano, acho que é Oséias 6:2, né? Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Se Oséias 4:6 diz que o povo é destruído porque não conhece ao Senhor, Oséias 6:2 ou Oséias 6:3 diz que é necessário conhecer, mas não parar. Continuar conhecendo, eu preciso continuar avançando. Eu nasci no lar cristão, eu nasci em berço cristão, eu sou filho e sou neto de pastor. Mas querido, eu estou pastor em 2023. Eu nasci em 78. A forma, o modelo, a cultura, os costumes da época eram hoje são outros. Então eu preciso estar em constante aprendizado, crescimento, aperfeiçoamento. Por quê? Porque as pessoas desta geração, as vidas dessa geração precisam ser alcançadas. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Então eu não posso ser tão confiado e dizer assim, eu já aprendi o suficiente. Eu já orei o suficiente. Eu já me santifiquei o suficiente. Não, eu já servi, já fiz o suficiente. Não, irmão, ainda tem mais a ser feito. Tem mais crianças aí precisando ser discipuladas. Tem mais juniores, mais adolescentes precisando ser cuidados. Tem mais jovens, mais homens, mais mulheres, mais casais precisando ser ministrados. Nós temos muito ainda o que fazer. Eu e você temos muito ainda o que dar. Sabe quantas vezes o diabo já mandou eu parar? E você vai dizer, que isso, pastor? O diabo mandou? Mandou. Porque muitas vezes ele quer nos dar ordem, ele quer nos intimidar com a sua pressão diante das limitações que nós temos para fazer a obra, diante de decepções e frustrações que sofremos, e nós vamos pensando em parar. E é uma arma do diabo tentar nos paralisar com esse tipo de atitude. Mas quando nós entendemos que nós não podemos parar, porque ainda não é o fim, ainda não acabou, ainda não é a hora de entregarmos os pontos que ainda há muito a ser feito, nós saímos desse ponto aqui de achar que está tudo bem já.
Não, vamos continuar avançando, vamos continuar crescendo, aquilo que Paulo falou e nós colocamos como lema deste ano: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sejam elas ruins ou boas. Nós vamos avançar para o alvo, vamos rumo ao objetivo, que é glorificar e agradar ao nosso Senhor, cumprir o objetivo para o qual Ele nos chamou. Amém, meus irmãos? Então que nós não sejamos um povo confiado. O que a gente já sabe é suficiente. Não, vamos continuar aprendendo, vamos continuar crescendo, vamos continuar melhorando. Por quê? Porque é necessário para o exercício da fé interdependente. O que mais que diz aí, pastor? Olha o que diz. A Bíblia também diz o seguinte no texto de Juízes 18, versículo 7. E não havia naquele lugar nenhuma autoridade que os constrangesse a nada. Ou seja, eles não tinham sobre eles nenhum tipo de liderança. Havia naquele lugar toda e qualquer ausência de princípios, valores e regras. Não havia alguém representando o reino, um governante, um juiz. Alguém vai dizer assim: ó, que coisa boa. É verdade, onde não há regras, não é necessariamente liberdade, é anarquia. Onde não há princípios e valores, não é necessariamente liberdade, é anarquia, é desordem total, porque as pessoas fazem o que querem, quando quiserem, do jeito que quiserem. Isso é muito perigoso, irmão. Esse tipo de conceito é perigoso, cuidado para você não confundir. E aí, eles viviam sem nenhum princípio de autoridade. Não tinha ninguém que, de alguma forma, estabelecesse, cobrasse, incentivasse. E hoje nós estamos vivendo o que? Esse conceito, exatamente esse senso de liberdade, sem supervisão, desde a educação de filhos, a posição e atitude de nós, jovens e adolescentes, nós, né? Eu já estou com 45. Nós, jovens e adolescentes, ou nós, homens e mulheres, querendo tanta liberdade e que às vezes queremos viver na realidade sem nenhum princípio, sem nenhuma regra, sem nenhum valor. Cada um vivia como bem parecia aos seus olhos, ninguém era constrangido em suas vontades, fazia o que queria, quando queria, do jeito que queria. Sabe o que diz a Bíblia sobre isso em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 9? Usando como exemplo filhos, Hebreus 12, 5 a 9, diz o seguinte: que filhos que não são corrigidos, ou que não são confrontados, não são filhos, mas são bastardos. Isso é grave. Pergunte para quem está do seu lado: você é filho ou bastardo? Nós somos filhos de Deus. Então o confrontamento, a correção, ela é bem-vinda. Quando meu pai celestial, a Escritura, o Espírito Santo, quando a minha liderança, quando os meus pastores, ou mesmo os meus pais terrenos, dirigidos por Deus, pelos princípios da palavra, eles me chamam a responsabilidade, eles me corrigem, é porque eles estão exercendo a paternidade. É princípio bíblico. Se ninguém te corrige, se ninguém diz não para você, se ninguém diz para você está errado, não faz assim, não anda assim, não age desse jeito, faz assim, é porque então não está te tratando como filho. Valorize quem te corrige. Valorize quem chama a tua atenção. Valorize quem te pergunta: ei, por que você está sumido? Por que você não está indo ao culto? Por que você não congrega? Ei, você está orando? Está lendo a palavra? Ei, por que você está andando assim? Por que você fala desse jeito? Por que você está fazendo isso? Ai, pastor, que coisa chata, que pegação no pé. Não é pegação no pé, é amor, é cuidado, é paternidade. Amém? Amém, igreja? Ai, que líder chato, que pastor pegajoso, ai, que pessoa desagradável. Sim, claro, temos que fazer tudo com equilíbrio. Amém, gente? Tudo com equilíbrio, mas nós não podemos fugir do confrontamento, nós não podemos fugir de sermos corrigidos e orientados, porque nós somos filhos, é sinal que somos amados. Se alguém se preocupa conosco, é porque somos amados. Se alguém manda uma mensagem porque não fomos ao culto, se alguém nos pergunta por que você está assim, por que você está desanimado, por que você não está mais fazendo dessa forma que você fazia, por que você não está sendo mais como você era, é porque se preocupa conosco. Então o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículos 5 a 9, ele deixa claro que filho que não é corrigido não é filho, é bastardo. Então, como você é filho de Deus, aceite a correção do Senhor. Seja alguém que anda debaixo de autoridade, sim, que respeita a tua liderança, que honra teus pais, que honra teu cônjuge, que dá valor às pessoas que Deus levantou sobre a sua vida, que ama a sua igreja. Amém? Amém? Porque, querido, isto é bom, isto é fé interdependente. Nós somos interdependentes. Você faz falta quando você não está aqui. Você deixa de acrescentar ao corpo quando você não serve. Você sabe a falta que faz, por exemplo, o pastor viajou para ministrar fora. Deus tem pessoas para ministrar aqui, mas você não sente a minha falta? Você não fala: poxa, o pastor não está lá hoje.
Não é porque eu sou o Deus da igreja, porque eu sou o cara, sem mim a igreja não existe. Não, mas eu sou o pastor da igreja. Se não fosse para eu ser o pastor da igreja, Deus tinha posto outro aqui. Então, naturalmente, que eu preciso fazer falta se eu não estiver aqui. Algumas pessoas dizem assim, o bom líder é aquele que quando se ausenta não faz falta. Isso faz sentido por um lado. Faz sentido por um lado. Mas Jesus disse aos discípulos, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eles usam a ausência de Jesus e o sucesso dos discípulos, a igreja ter avançado e crescido tanto, apesar da ausência de Jesus. Mas quem disse que Jesus estava ausente? Cuidado para você não pegar uma frase de efeito e transformar em doutrina. Sim, um bom líder, ele funciona na sua ausência, com bons liderados que fazem acontecer, apesar dele não estar lá. Mas ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser honrado. Há o princípio sim de autoridade. Eu não faço errado porque meu pai e minha mãe estão vendo. Eu não faço o errado porque não é certo. E pronto, eu honro meu pai e minha mãe, mesmo eles estando ausentes. Eu não faço errado, não é porque o pastor está vendo, não, eu não faço errado. É porque eu temo a Deus e eu vou pecar contra a sua vontade e soberania. Quem entende a palavra, diga amém. Então, andar e estar debaixo de princípio de autoridade é exercer fé interdependente. Há momentos que você vai estar liderando e há momentos que você vai estar sendo liderado, e isso é bom, é para a tua saúde espiritual. Quem só lidera e não é liderado, acaba pecando, porque não tem quem lhe corrija. Entende? Quem só fica em pé e fala e nunca senta para ouvir, acaba se corrompendo, se ensoberbecendo, porque ele também não é ministrado, não é alinhado, não é lapidado. Você está entendendo? Concluindo, porque a hora já está indo embora, diz também, volta para Juízes, capítulo 18, versículo 7, que eles estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Olha só, eles se modelavam com os sidônios, seguiam os costumes dos sidônios, mas não eram sidônios, e estavam longe dos sidônios. Então nem os sidônios, que eles tanto ficavam, os sidônios, podia fazer alguma coisa por eles. Tem gente que é assim, tem fulano e Bertano como referência, mas fulano e Bertano está onde? Quando a tua barriga dói. Quando a mulher quer ir embora de madrugada. Onde está fulano e Bertano? Pastor, mas aquele influencer, aquele pregador famoso, aquela influencer famosa. Então, mas aonde ela está? Quando você precisa ser batizado, teu casamento, tua ordenação ministerial. Quem que te levantou para o ministério? Quem que te dá a oportunidade para ministrar? Quem que te faz crescer? Quem te ajuda? Quem te orienta? Quem é? A igreja local. É na igreja local que você cresce. É na igreja local que você é aperfeiçoado. Pastor, mas eu estou vendo os vídeos lá do fulano, do Bertano. São bênçãos. Para edificação. Mas para o teu aperfeiçoamento é tua igreja local. Diga assim comigo, eu sou aperfeiçoado na igreja local. É aqui que eu sou aperfeiçoado. Então tem muita gente fugindo da igreja local. Por quê? Porque, meu irmão, hoje você tem o self-service no Google. Você dá um Google, você quer ouvir sobre amor, você tem 1000 mensagens de amor. Você quer ouvir sobre santidade, você tem 1000 mensagens sobre santidade. Eu quero ouvir sobre o Espírito Santo, você tem 1000 mensagens sobre o Espírito Santo. Aí você seleciona a que você quer, a que você mais se identifica. Glória, essa aqui é boa, essa aqui eu gosto. Porque você gostou. Mas na tua igreja local você vai escutar coisas que você não gosta. Você vai ser confrontado, porque aqui as pessoas te conhecem, e aqui você conhece as pessoas, e você vai ter que conviver com aquele que não é perfeito, com aquele que ainda está em processo de aperfeiçoamento, e aquele vai ter que conviver com você que não é perfeito, e que está em processo de aperfeiçoamento. Então não adianta você querer modelar quem está longe, você tem que modelar quem está perto, quem você pode ver o exemplo, quem você pode andar junto, testar mesmo o cristianismo dele. E olha que tem uma galera que testa meu cristianismo direto. E eu testo de vocês também direto. E é por isso que a gente vai para o céu junto, amém? Nós estamos sendo aperfeiçoados e aprovados nesse processo de obras no Senhor. Agora, além de estar longe, não tinha relação com ninguém. De que adianta eu achar bonito o discurso, a pregação deste e aquele? Qual é a aliança que eu tenho com essa pessoa? Qual o nível de comunhão, de proximidade? Em que de fato ela pode diretamente somar na minha vida? Vou repetir, na hora que a mulher quiser ir embora de madrugada, na hora que o filho cair nas drogas, a hora que alguém enfraquecer, você precisar de um socorro presente na hora da angústia. Deus vai mandar. Deus manda como? Deus manda aquele irmãozinho da igreja, aquele líder da igreja, aquele pastor da igreja, aquele presbítero, aquele diácono, aquele conselheiro, aquele intercessor, aquele discipulador. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Não vai ver um sidônio não, irmão, nem um sidão não. Tem gente que se satisfaz com o virtual. Igreja não é virtual. Vou te fazer uma perguntinha aqui. Por mais que o culto transmitido seja gostoso, maravilhoso, você está lá em casa, glória, aleluia, porque a crentada acostumou, principalmente na pandemia e depois da pandemia, meu Deus, vou ver o culto depois. Meu pai chamava isso de pregação gravada, ele falava que era café requentado. Não é a mesma coisa de que você está no lugar, né? A pergunta que eu te faço é o seguinte: quando você está assistindo o jogo do seu time do coração, está lá, você está assistindo, está até gostosinho, está até legalzinho, mas você está assistindo ou está jogando?
Você está assistindo ou está jogando? Você está assistindo. Você comemora o gol, você grita, mas você não está lá. Vai no estádio, é diferente ou não é? Olha lá o Felipe, levantou as duas mãos assim. Isso é torcedor, pelo amor de Deus. Lá em casa, quando tem jogo de São Paulo, a gente coloca os tampões de ouvido. Que o menino comemora. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Há uma diferença de ver em casa e ver no estádio. Agora há uma diferença de você ser plateia e de você ser o jogador. Sim ou não? Sim ou não? Você assistiu o show e você ser o artista que está fazendo o show. Culto não é nem jogo e nem show. Culto é a celebração da igreja a Deus. Há a diferença de você assistir a live e de você estar na igreja cultuando ao Senhor. Não tem como ser igreja à distância. Fala para quem está do teu lado, não dá para ser igreja de longe. Fala aí, não dá para ser igreja de longe. Tem que ter relacionamento. Um povo que se isola, uma pessoa que se exclui e não tem comunhão com outras gentes. Esse povo era assim. Autoconfiança demasiada, sentimento de superioridade, personalidade introspectiva, acomodação ideológica e mental, ausência de princípios de autoridade e falta de alianças e comunhão com outros povos. O que aconteceu com eles? Coloca por favor aí, irmão Felipe. Juízes 18, viu, irmão Felipe? Versículo 28, por favor. Está com um bigodinho bonito, né, menino? Ele quer chegar em Portugal arrasando. Vamos lá. Juízes 18, 28. Não houve quem os livrasse, pois estavam longe e não tinham relação com ninguém. Repita comigo, não houve quem os livrasse. Mais forte, porque estavam bem forte, longe. Para terminar, e não tinham o quê? Relação com ninguém. Você nunca vai ter relação com a igreja inteira. Como é que você vai ser amigo de todos os jovens, de todos os adolescentes, de todas as irmãs da igreja, de todos os irmãos? É quase impossível, meu irmão. Qualquer igreja que passou de 80 pessoas, 100 pessoas, a gente não vai conseguir falar com todo mundo, todo culto, toda hora. O que não dá é para ficar aquelas panelinhas, sabe? Aqueles grupinhos de 2, 3, de 10 que ninguém entra, ninguém pode... Isso aí já é palhaçada. Isso aí não tem negócio de tamanho de igreja, não. Esse negócio não é de Deus. Seja pequeno ou grande, não é parte do reino. Aí é desculpinha. Aí eu não quero que ninguém se inclua e eu não quero incluir ninguém. Eu tomei posse das pessoas, ela é minha, ele é meu. Tem uns que falam assim, é meu pastor. Se o pastor cuidar de mais alguém, ele fica com ciúme. Irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que chega na igreja, a igreja está ali, o pastor consegue dar atenção para todo mundo, porque a igreja está menor. A igreja cresce, o pastor tem que dar atenção para novas pessoas. Aí a pessoa fala, agora o pastor só dá atenção para os novos membros. É óbvio, você já é da casa, crente. Você já está aqui, você já está para me ajudar. Então eu preciso dar atenção para quem está chegando, porque ele precisa se entrosar, precisa ser recebido. Amém ou não amém? E aí depois, esse já está na casa, nós vamos ajudar o outro a ficar da casa. E depois nós somos todos uma casa só. Sim ou não? Mas fica com ciúminho. O pastor agora está dando muita atenção para o irmãozinho lá. Para o irmãozinho lá. Nossa, aquele lá saiu e voltou. E o pastor fica dando atenção para ele. Vai ser irmão mais velho lá, não sei aonde, irmão. Vamos receber quem está chegando, quem está voltando. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Amém? Não houve quem os livrasse porque estavam longe e não tinham relação com ninguém. Temos que ter comunhão. Eclesiastes 4, versículo 8 a 12, diz o seguinte: não é bom ser um só, é melhor serem dois, que se um cair o outro levanta, se um for atacado o outro livra, se um desanimar o outro o anima. Então você precisa criar alianças, não limitar-se a si mesmo. Você não é suficiente como igreja. Você, vou repetir, precisa da sua fé em Jesus para ser salvo. Eu não te salvo, a irmãzinha do teu lado não te salva, o irmãozinho do teu lado não te salva, é Jesus que nos salva. Só que para sermos igreja, nós vamos depender uns dos outros, nós vamos precisar uns dos outros. Então faça amizades, estabeleça boas relações. Lá em 2 Reis 4:3, quando o profeta profetizou multiplicação de azeite na vida da viúva, sabe do que ela precisou? De vasilhas emprestadas. Olha aqui para mim, você tem alguém para pedir vasilha emprestada? Você tem alguém para pedir oração? Você tem alguém para pedir aconselhamento? Você tem alguém para te visitar na hora da dor? Você tem alguém para te dar uma força quando você estiver fraco? Pastor, não tem. Por que não tem? Porque passava pela porta, o Bruno e a Deise estavam ali, você não dava nem Pai do Senhor. A Ariadne estava ali, você não dava nem boa noite. Você entendeu? Amém ou não amém? Por que não tem? Porque tem coinonia, você não vai. Porque tem dia da família, você não comparece. Porque você está muito ocupado com o costume dos sidônios. Você só vive para você, para os seus tapetes, para as suas madeiras especiais. Para um pouco, crente.
Daqui a pouquinho tu morre e não tem ninguém nem para ir no teu velório. Pelo amor de Deus. Já ouviu aquele ditado que quem não é visto não é lembrado? Olha, não gosto muito de concordar com esses ditados não, mas faz muito sentido. Se eu nunca estou, como que serei lembrado? Preciso estar. Você está entendendo a palavra? Amém ou não amém? Então está ali o Lucas na porta. Eu passo em cima como se ele nem existisse. Aí um dia, o Lucas passa por mim e não me reconhece. Eu digo, nossa, que irmão metido não me reconheceu. Mas como? E olha que o bichinho reconhece, né? Eita, menino bom para reconhecer gente. Mas como? Se eu não me permitir. Eu não tinha relação com ninguém. Tem gente querendo te pastorear, tem gente querendo te amar, tem gente querendo ter comunhão com você e você está, sai para lá, não quero. Ai, credo, crente falso, crente falsa. Ah, você é perfeitão, né? Nossa, você é um santo que já está no céu e não sabe. Está vivo fazendo o que aqui? Por que não morreu ainda? Cadê o corpo glorificado? A Aurelizinha assim, aquela Aurelizinha bonita. Cadê? Ah, irmão, faz isso não. Nós estamos tudo no mesmo caminho. Amém? Fala para quem está do teu lado aí, eu preciso de você. Mas não vale falar só para o mozão e para a mozona, não. Porque é muito natural você precisar do mozão, né? E da mozona. Nós temos que precisar de todo mundo, irmão. Tá? Irmão, pelo amor de Deus, não deixe o diabo plantar no teu coração sentimento de autossuficiência. Fé interdependente. Não seja presa fácil, não se torne ovelha desgarrada, tenha pastor, faça parte de um rebanho, faça parte de uma congregação. Eu vou terminar porque a hora já estourou. Lá em Efésios 4, 11 a 16 diz que Deus estabeleceu ministérios na igreja querendo o aperfeiçoamento dela para levá-la à maturidade. Sabe o que é maturidade? Vou encerrar aqui. Maturidade é o resultado do exercício da interdependência. Não entendi, pastor, vou te explicar. É onde eu aperfeiçoo você, você me aperfeiçoa. Nós exercitamos os ministérios para o nosso crescimento espiritual. Neste exato momento, irmãs estão sendo usadas para ajudar teus filhos a servirem a Jesus. Você entendeu? Sozinho você não vai levar teus filhos a Cristo. Você precisa da igreja. Neste exato momento nós estamos aqui servindo você. Sabe para quê? Para que você não desanime, você não enfraqueça. Para que você chegue em casa, joga tudo isso que você escutou no colo do seu marido, no colo da sua mulher. Fala, ô show, é isso aqui que Deus quer da gente. Vamos se posicionar, vamos ser igreja. Deus está chamando você para ser sacerdote dessa casa. Ser homem de Deus, fala, a minha família vai servir a Jesus. Que história é essa? Deus está te chamando para se posicionar como mulher de Deus. E chegar no teu marido e falar assim, está na hora de acordar, hein? Está na hora de acordar. Nós temos que ter posição. Nós temos que ser mais igreja. Quem está entendendo a palavra de Deus, diga amém. Querendo o nosso aperfeiçoamento, Deus vai usar um irmão mais velho para te ajudar a amadurecer na fé, no exercício da sua comunhão com Deus e da sua espiritualidade. Quem crê nisso, diga amém. Fique em pé que eu quero orar com você. Sabe uma coisa linda? Por que a Bíblia te chama de ovelha e chama quem cuida você de pastor? Você já viu ovelha no pasto? Eu já vi. O pastor Custódio Rangel uma vez nos levou para ver como um pastor cuida de ovelhas. Ele tinha algumas ovelhas e ele tinha um funcionário que era pastor cuidando das ovelhas. Pastor mesmo, viu? Não quem prega aqui, não. Pastor cuidando das ovelhas. Quando o pastor chamou, as ovelhas identificaram a voz e vieram. Sabe o que a gente aprendeu? Vários ensinamentos. A ovelha, ela não só ouve a voz do pastor, mas como ela também anda junto com as outras ovelhas por causa do cheiro. Quando uma ovelha nova chega no mesmo pasto, no mesmo curral, as ovelhas que já são daquele curral, elas começam a se esfregar naquela ovelha. Não se esfrega no irmão do lado aí, não, que vai pegar a mão. Mas sabe o que é isso, se esfregar? É comunhão, interdependência. Sabe por que as ovelhas se esfregam uma na outra? Para ela ter o mesmo cheiro do rebanho e ela não se perder, ela sabe se achar. Onde ela estiver, ela vai lembrar. Ela vai se guiar por aquele cheiro. A ovelha, quando ela caminha, diferente do cachorro e de outros animais que marcam territórios e o faro eles se identificam, a ovelha, ela emite umas glândulas que ela tem na pata, nos seus passos, no seu caminhar, ela emite um cheiro. A outra ovelha, quando ela começa a se perder, ela se identifica, ela acha o caminho pelo cheiro da outra ovelha. E ela acha o caminho de volta e ela chega até o rebanho pelo cheiro da outra ovelha. Nem sempre vai ser o pastor, às vezes vai ser uma outra ovelha que vai te ajudar a voltar para dentro do aprisco. Você está entendendo a palavra, amém?
Outra coisa, a ovelha também se guia por uma ovelha mais velha. Ei, escuta. Além de ter o pastor cuidando, o pastor coloca um sino no pescoço de uma ovelha mais velha, que anda com ele há mais tempo, que já identifica a sua voz com mais facilidade. Todo o rebanho precisa conhecer a voz do pastor, mas as ovelhas mais novas têm uma certa dificuldade, é natural. Precisa de tempo para começar a identificar a voz do pastor, se assemelhar e falar, é a voz do meu pastor, é meu pastor, é meu pastor. Então ele coloca um sino no pescoço da ovelha mais velha, e quando ele chama, a ovelha mais velha é a primeira a falar, opa, meu pastor está chamando. E aí ela balança o sino e já sai. E quando ela sai balançando o sino, as outras ovelhas mais novas começam a seguir ela, porque sabe que está indo para a direção certa. Você está entendendo a palavra? Amém? Tem muita coisa para você aprender sobre o comportamento da ovelha e a ação do pastor. Então, por favor, irmão, tenha comportamento de ovelha. Aceite que as ovelhas que se achegam a nós se misturem. Se esfrega nelas, no bom sentido da palavra. Tenha comunhão, tenha amizade. Ei, aceite as ovelhas te incluir no aprisco. Não se bloqueie, não. Não se afaste. Amém? Identifique as ovelhas mais velhas que já ouvem a voz do pastor. Sabe por que elas ouvem? Porque elas sabem que o discernimento está certo, a direção está certa, que é o correto a ser feito. Cuidado com quem fala assim para você. Isso aí é velho antiquado, esse pastor é louco. Ó, quer mandar em você, quer mandar na sua vida. Cuidado. Cuidado com quem tenta arrancar você do aprisco, afastar você do rebanho. Quem entendeu a palavra, diga amém. Então aplaude ao Senhor Jesus bem forte. E eu quero que você adore a Deus. Eu não quero só momentos, eu te quero por completo. Ter um real relacionamento verdadeiro e intenso. Te procurei por muito tempo, até que entendi
Senhor.